Em primeiro lugar, as minhas boas-vindas a você que viu a chamada do nosso vídeo e resolveu participar aqui com a gente da primeira parte dessa conversa que nós vamos ter exclusivamente sobre menopausa. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Paulo Candeia, tenho mais de 30 anos de experiência na prática e ensino da medicina oriental. A minha preocupação hoje, nessa primeira parte e na segunda parte, é ter uma conversa muito séria e esclarecedora sobre esse assunto, que vocês vão ver comigo, não deve ser uma preocupação apenas das mulheres. Você tem sempre pelo menos uma mulher na sua vida, seja sua esposa, sua noiva, namorada, sua tia, sua irmã, que pode estar passando por isso. Então, logo de início, vocês têm que saber de uma coisa. Nós dividimos essa nossa conversa no antes e no depois. Essa primeira parte aqui, nós vamos falar do antes. E na segunda parte, a gente vai conversar sobre o depois. Ou seja, o antes é quais são as atitudes que a mulher tem que tomar antes que ela chegue na menopausa. E o depois, claro, o que é que a mulher ela precisa fazer depois que ela chega na menopausa. Eu acredito que todas as mulheres que estão me assistindo nesse momento sabem o que é menopausa. Mas nunca é demais a gente repetir, né? Vejam só. A menopausa é uma fase da vida da mulher na qual vai ocorrer a interrupção natural da menstruação. Porque os principais hormônios femininos, a progesterona e o estrogênio, já não são mais produzidos pelos ovários. A menopausa, ela costuma ocorrer entre os 48, muitas vezes até menos, até os 51, 54 anos de idade. Algo que é muito falado é que quando a mulher vai se aproximando da menopausa, aí ela começa a sentir os calores, ocorre mudança de humor, fraqueza. Mas na realidade, como eu disse, essa primeira parte aqui a gente vai falar sobre o antes. E o que é que eu preciso explicar para vocês? Antes, porém, que nós entremos na parte importante do conteúdo desse vídeo, eu preciso estabelecer uma conexão daquilo que vocês vão ouvir aqui de mim com a medicina oriental. E depois de estabelecida essa conexão, prestem muita atenção em tudo que eu vou falar aqui usando essa conexão. Para você ligar o motor de um carro, esse carro não tem que ter uma bateria? Pois é. E se eu dissesse para você que todo ser humano também tem uma bateria? É assim, eu tenho uma bateria, o fígado. Todo mundo tem fígado, não é? Então, o fígado da gente, ele funciona como se fosse a bateria desse carro. Só que tem um detalhe. Se você homem está me assistindo, deixa eu te dizer uma coisa. A sua mãe, a sua esposa, sua irmã, sua tia, sua prima, qualquer mulher que você conheça, apresenta uma vantagem que você não tem. Todo homem, assim como toda mulher, tem o fígado como uma bateria. Só que toda mulher não tem só uma bateria. Toda mulher tem duas. O homem tem o fígado como bateria. A mulher também tem. Mas a mulher tem uma bateria a mais, que é o útero. É por isso que é cientificamente comprovado que se um homem fosse submetido às dores de um parto, ele não resistiria. Mas a fisiologia da mulher, ela já é preparada desde o início, desde o nascimento dela, a gerar uma vida e conduzir uma gravidez por 9 meses e também suportar as dores que homem nenhum suportaria. É por isso que muitas vezes você vai observar que vão ter situações onde a mulher, onde você tem a impressão que a mulher ela consegue fazer
muito mais coisas sem se cansar do que você. E não é só impressão, é verdade. Então, pensa agora no seguinte: enquanto você, homem, tem que se preocupar com o bom funcionamento de uma única bateria, a mulher tem que se preocupar com o funcionamento de duas. Dito isso, vamos agora me acompanhar aqui. Vamos começar com uma coisinha muito importante que todo ser humano, homem e mulher, é atingido. Uma coisa chamada miostatina. Miostatina é o seguinte: a miostatina ela é produzida pelo nosso corpo. Qual é a função da miostatina? Impedir o desenvolvimento muscular. É interessante isso, né? Nós já fizemos um vídeo sobre falando exclusivamente sobre isso, mas bem resumidamente é o seguinte: por que é que o nosso corpo tem que produzir miostatina? Exemplo: o seu coração é músculo cardíaco. Como o coração tem que bater, então como ele é um músculo, se ele bate e ele se desenvolve, o que é que vai acontecer? As cavidades elas vão diminuir e não vai poder haver bombeamento de sangue. Então, tudo na natureza ocorre por uma função. E essa é uma das funções da miostatina. Pois muito bem, por que é que a gente começou por ela? A mulher, ela vai ter a miostatina como um grande inimigo quando o corpo dela já está começando a se aproximar dessa fase na qual ela vai chegar na menopausa. Então a primeira recomendação sobre o antes que eu dou para todo mundo, mas principalmente para as mulheres, é o seguinte: existe uma série de estratégias que você pode usar para naturalmente você reduzir a sua produção de miostatina, e isso também vai contribuir sobremaneira para que mais à frente não só os efeitos decorrentes da menopausa, mas também a própria ocorrência da menopausa tenda a ser retardada, ou seja, inibição de forma natural da produção de miostatina é não só necessário, como muito importante para a manutenção e equilíbrio da vida, e principalmente homeostase, equilíbrio. Então, qual é a melhor forma conhecida, mais eficiente e mais saudável que funciona como inibidor de miostatina? Preste atenção: atividade física. Porém, tem uma pergunta que seria natural você me fazer: qual é a atividade física que tem melhores resultados naquilo que diz respeito à inibição da miostatina? Musculação. Você já deve ter ouvido falar em whey protein, que é a proteína que é retirada do soro do leite. Whey protein, naturalmente, ele é um eficiente inibidor de miostatina. Então não é incomum a gente verificar a mulher, principalmente a atleta, ela não ter problemas relacionados a TPM. A menopausa da mulher atleta tende a se retardar mais do que as outras mulheres, além do que, quando ela alcançar a menopausa, esses efeitos que eu falei, como por exemplo o calorão, tende a ser bem amenizado. Então vejam, isso não é difícil. Se você hoje não tem tempo para a sua saúde, tenha certeza absoluta que vai chegar um tempo que você vai ter tempo para a sua doença. Grava isso na sua cabeça. Segundo, nós temos aqui um vídeo no canal onde nós falamos exclusivamente sobre ocitocina, que eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar e quando terminar esse vídeo aqui você ir lá e assistir. Por que é que isso é importante? A ocitocina ela é conhecida como o hormônio da vida. E eu vou falar uma coisa agora que é muito grave. Quando você passa a conhecer a ocitocina, você passa a entender porque realmente ela é o hormônio da vida. E é interessante, a ocitocina ela vai estar intimamente ligada também à
o tempo da ocorrência da menopausa e também na intensidade dos efeitos dela. E por que eu disse que isso é grave? Pelo seguinte: por uma série de razões muito relacionadas ao modo de viver da sociedade de hoje, principalmente ano de 2021, desde o surgimento do coronavírus e até mesmo antes dele, mas principalmente desde o surgimento dele, isso tem se agravado. Vejam só, a miostatina é uma coisa tão importante, e eu já dei aqui razões suficientes para você ver que realmente ela é importante naquilo que é relacionado à menopausa, e no entanto existe algo que tanto pode ser um grande trunfo que você tem nas suas mãos em favor da sua própria saúde, e eu estou falando com relação a você, mulher, como da mesma maneira pode também se tornar uma arma que você aponta para sua cabeça. Como assim? Existe uma coisa que, quando ocorre, imediatamente, instantaneamente, o corpo de toda mulher vai produzir ocitocina. E eu reafirmo, reitero, quando terminar aqui o vídeo, vá aqui no card e assista o vídeo sobre ocitocina, mulher. Principalmente você que é mulher. Mas muito bem, o que é isso que quando acontece, imediatamente o organismo da mulher produz ocitocina? O toque, eu vou explicar. Vá no Google Imagens e digite assim: mulher amamentando, e olhe para o rosto dessa mulher. Você nunca vai ver uma mulher amamentando com cara feia. O ato do bebê mamar naturalmente estimula na mulher a produção de ocitocina. O que é que a mulher sente quando o corpo dela produz ocitocina? Paz, felicidade, um sentimento muito forte de plenitude. Como eu disse, os tempos que nós estamos vivendo hoje fez com que o organismo das mulheres cada vez mais, dia a dia, produzisse cada vez menos ocitocina. Mulheres, vocês estão vendo como isso é sério para vocês? Tem tanta coisa que está relacionada abaixo da produção de ocitocina e você nem imagina que é por causa disso. Então, quando eu digo toque, agora é uma dica para os homens. Você que é casado, você que tem sua companheira, você chegar, tocou no ombro dela, bastou só isso, toca no ombro dela. O contato, esse simples contato, você chegar, vamos dizer, está assistindo um filme de romance com a sua esposa, aí num determinado momento você vai e toca no ombro dela. Naturalmente, naquele momento, por causa do toque, que tem que ser na pele, naturalmente o organismo dela começa a produzir ocitocina. Você não sabe, você que é homem, mas isso, quando você faz isso, você está garantindo a ela que mais à frente ela vai ter uma menopausa muito mais tranquila. Por favor, pensa nisso. Algo que vale a pena as mulheres pensarem agora. Desde o início do coronavírus e até antes dele, o que é que fez você, mulher, forçar o seu corpo a produzir menos ocitocina? Pensa direitinho. Como eu disse, esse vídeo é o antes. Você quer saber sobre o depois? No caso, você, mulher, que já entrou na menopausa, ou mesmo você que não entrou, mas tem coisas que a gente vai falar na segunda parte sobre o depois, que vai servir para você, mulher, mesmo que ainda não tenha entrado na menopausa. Olha, essa é a nossa primeira parte dessa nossa conversa sobre menopausa, e eu queria muito ler aqui embaixo as perguntas de vocês, sugestões de vídeos de vocês. E olha, agora o que eu vou falar não é só para as mulheres não. Agora, ouça bem, o que eu vou falar é para os homens. Você, homem, que com toda certeza tem uma mulher que você ama na sua vida, passa esse vídeo para ela, compartilha e começa a ajudar ela, mesmo que seja sua mãe. Chega lá, abençoa a mãe, dá um abraço nela. Isso vai fazer a sua mãe, não importa a idade dela, vai fazer com que ela imediatamente produza ocitocina. Porque veja,
A mulher produz ocitocina. A produção da ocitocina pela mulher está relacionada às pessoas que ela ama, tá certo? Nós nos vemos na segunda parte, o depois. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, e nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, que é ajudar as pessoas a recuperarem a saúde que perderam. Muita paz e que Deus nos abençoe imensamente. Tchau, tchau.